Vou tomar como elogio. Então, gente, é, vamos lá. Nós estamos na carta aos Romanos, capítulo 8, né? Onde Paulo está falando para nós aí a ação do Espírito Santo, né? Ele veio comparando. Então, vamos lá. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê como também o esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então, gente, Eu li certo porque eu fiquei totalmente confusa. é isso. Então, a primeira parte aí, a gente já viu semana passada que essas dores de parto, né? Que aqueles que já receberam as primícias do Espírito, ou seja, aquelas almas que já estão em transformação nesse processo do cristianismo inicial, né? Paulo é um deles, né? Ele coloca a gente como se a gente também já fosse, mas pelo nosso teste, eu acho que nós não somos, não. Mas ele é. E ele fala da criação e ele também, eles, né? Essa play de espíritos aí, geme pela nossa transformação. E aí ele vai falar da esperança. Então, olha o que que Paulo fala. Por que que Paulo fala que a gente só tem esperança pelo que a gente não vê? Por quê? A esperança é porque eu tenho uma expectativa de acontecer alguma coisa. Se essa coisa já aconteceu, não é esperança mais. Então, a esperança quer dizer, aqui ele está falando da esperança da salvação. Então, eu tenho esperança da salvação, que é uma coisa que começa agora e vai completar quando eu virar o Cristo. Então, olha bem, eu não vejo. Por isso que eu espero. Se eu já visse em mim, então eu não tinha que ter esperança, eu já alcancei. Entendeu? Por isso que ele fala: a esperança que se vê não é esperança. Como alguém vê, como também vai poder esperar? Você não, aí você já conseguiu, já é concreto. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então, Paulo vai falar, então, o que, que é essencial para ter esperança, gente? É a promessa, né? Mas tem uma qualidade aí que você precisa. Tá tudo no texto, viu, gente? Né? Paciência. Paciência. Precisa ter paciência. Que é a mesma coisa de perseverança. Você chegou lá, Valquíria. Então, nós temos a esperança da nossa salvação. Então, é aquilo que a gente já entende, é já e ainda não. Porque esse processo já se iniciou, mas não completou, né? Nós estamos mais para o começo do caminho, né? Então, a esperança é algo que não se vê, é uma promessa. E é necessário a paciência. Então, nós vamos tentar entender um pouquinho melhor essa esperança. Então, gente, paciência vem do é o substantivo, né? Né, Leonor? Paciência é hipomoné. Então, a característica dela ó, é a persistência no propósito, a constância, a perseverança diante dos maiores provações e sofrimentos, que espera por alguém ou algo lealmente. Então, o riponê não é uma espera passiva. Não é eu querer uma coisa e ficar sentada na cadeira.
Por isso é que fala que ela tem o mesmo sentido de perseverança. E tem obstáculos, e eu mantenho a minha lealdade, o meu objetivo mesmo diante de obstáculos. Entendeu, gente? Porque no português, às vezes, a gente não tem essa noção de paciência. Você quer falar, Marcelo? Pega o microfone. Tem aquela frase que diz, né, que não sei se está certo, quem espera sempre alcança. É isso aí. Mas o perigo disso é a gente achar que é esperar na rede, né? Não é. O conceito bíblico de esperança envolve perseverança. O riponê quer dizer você faz e persiste. Tá? Então, não é uma espera passiva. E aí nós temos esperança. O que tem de interessante nesse conceito de esperança? Porque tem alegria e expectativa confiante. Então, se você está esperando desanimado, não é esperança. Se você está esperando sem ânimo, sem essa expectativa, com confiança, não é esperança. É alegria e uma expectativa confiante. Exatamente. Tem que dar tudo certo. Ok, gente? Então, nós vamos ver algumas coisinhas sobre esperança. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Nós já estudamos esse versículo lá atrás. Então, Paulo vai falar que a esperança é filha do quê, gente? Ela é filha de quê? Hein, gente? A resposta está aí no texto. Não sou eu que estou Da inventando, não. paciência? 22 horas depois. Da Experiência. experiência? Experiência, isso mesmo. Mas não é qualquer experiência, não. Qual experiência que é? Tribulação. Então, Paulo vai falar que a esperança é fruto da experiência na tribulação. Então, aí vem entrar a paciência. Então, o que Paulo fala? Eu tenho a tribulação, eu tenho que ter uma paciência para passar pela tribulação, e essa experiência que vai ser a base da minha esperança. Por quê? Por que que a experiência de tribulação me faz aprender a ter esperança? O que tem de esquisito microfone, na experiência de tribulação? Então, gente, tudo vai depender de como você viver a tribulação, né? Claro, eu posso ter uma tribulação e me revoltar. Esse aí não vale, né? Porque no Evangelho jamais fala dessa questão. Então, olha bem, na tribulação é a hora que cai a maioria das minhas defesas e eu tenho um contato com essa parte mais frágil minha e possibilita a minha maior conexão com Deus. É a hora que eu tenho a possibilidade de perceber Deus próximo de mim, junto de mim, me fortalecendo, não tirando a tribulação. Quem vai ter que resolver a tribulação sou eu. Mas ele me fortalece, me dá instrumento, me dá ajuda. Então, eu sinto esse apoio e esse cuidado de Deus mais fortemente. Então, veja bem, quem é que vai me dar salvação? Deus. Então, a certeza que eu tenho da minha salvação é porque Deus é fiel. Porque Deus pega o microfone. Está Então, ligado à fé? está ligado à fé. É. Então, gente, o que acontece?
a salvação é uma construção divina dentro de mim, com uma coautoria minha. Quer dizer, eu tenho que participar do processo, mas é uma construção divina em mim. Vocês têm essa noção? Que Paulo chama isso de nova criação, e a gente chama de regeneração, ou seja, gerar de novo. E quem faz isso é o divino, mas eu tenho que ter uma resposta positiva a essa ação divina em mim para que isso aconteça. Então, para mim ter a esperança que essa salvação vai acontecer, isso faz toda a diferença na minha vida. Eu tenho que ter uma confiança em Deus. E essa confiança quem me dá? A experiência. Porque eu percebo que durante a provação eu tenho Deus cuidando de mim. Então eu começo a ter um relacionamento de mais confiança com Ele. Por isso que a tribulação traz a perseverança, que traz a esperança. Ele não me abandonou, eu percebo o amor dele cuidando de mim, então eu fortaleço essa relação minha com Deus. Por isso que a tribulação produz esperança. Deu para entender, gente? Não, mas fala aí. Tem que ter um movimento. Exato, tem que ter esse movimento. Porque a gente tem que ter uma relação com Deus que vai sendo construída, que tem a ver com a confiança nele como Pai, a confiança na sabedoria dele, a confiança no amor dele, de que aquilo que eu estou passando é o melhor para mim. E a hora que eu tenho possibilidade de perceber isso melhor é na tribulação. Vânia, Isso vai criando em mim uma confiança de que a promessa de Deus vai se cumprir. E qual que é a promessa? A salvação. Jó passou por isso, né? Na Bíblia, né? Jó da Bíblia. Teve a confiança, né? Ele perdeu tudo e depois. Mas ele se lamentou também, se lamentava aos poucos. Ah, isso aí falou a verdade. Não foi bem assim como você Também está não. falando, não. Jó foi um processo, né? Que ele passou pela tribulação e no fim, sim, no fim. E ele Mas ele não amaldiçoou Deus, mas ele teve uma reflexão muito profunda, né? A minha porção é o. Uma outra hora que a gente for citar do Jó, alguma coisa, a gente traz alguma reflexão sobre isso, tá, gente? O movimento de Jó de encontro com Deus é muito interessante, mas não é tão simples assim. E, aliás, eu vou deixar claro para todo mundo que a pessoa que me fez a pergunta não está aqui, mas vai ficar na gravação. Eu não sou especialista em Bíblia. Hoje eu estou lavando roupa. Eu não sou especialista em Bíblia. Gente, quando eu vou estudar, eu tenho que debruçar, eu tenho que pensar, eu tenho que olhar o contexto. Eu não consigo dar resposta simples. E aí, se eu dou simples, você não entende como é que eu cheguei lá. Adianta? Não adianta. Porque a pessoa me pergunta assim, às vezes me manda mensagem no particular. O que que significa isso aqui assim, assim? E eu sei. Tem que ir lá, olhar onde é que está o contexto, o que estava acontecendo, pesquisar, meditar, para depois dar uma resposta dessa. Entendeu? É isso. E a resposta nunca é curta, porque se a gente não fizer o processo junto, se eu der o final, você não vai entender nada. Sacou? É isso. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor.
Gente, Jeremias está em 596, em Jerusalém, chega a Babilônia, arrasa tudo, taca fogo, quebra o que pode quebrar, leva o que não dá, leva quase todo mundo embora. Jeremias fica em Jerusalém. E ele lamenta a dor do povo dele, lamenta a própria dor, e ele é a voz que clama a dor dessa experiência terrível, que é o exílio como escravo na terra do outro, né? E ele, nesse capítulo 3 é a hora que ele começa a pensar nos atributos, é a parte da consolação, depois que ele já relatou toda a dor que ele estava vendo, o que o povo estava sofrendo. A lamentação é isso, ele vai descrevendo todo o que está acontecendo em Jerusalém. E nesse capítulo 3 é o momento que ele começa a pensar sobre Deus, né? Então, olha que interessante. O que quer dizer o Senhor é minha porção? Alguém já viu Paulo falar de galardão? Prêmio. O maior prêmio que você tem é o Senhor. Não é bônus hora, não. É o Senhor. Então, gente, ele está falando isso. A coisa mais preciosa que eu posso acontecer é ter um relacionamento com Deus. É ter o Senhor. O Senhor é o grande prêmio. Dentro de mim, entendeu? É eu perceber o divino dentro de mim. E Esse é é o ele maior toda a prêmio. esperança, né, Vânia? Hã? E ele é toda a minha esperança. Sim. Aí ele vai falar assim, que ele espera em Deus. E espera por Deus. Porque a alma dele busca Deus. Então, a esperança dele tem como base o Senhor, como a gente viu. Então, eu espero nele, porque as características de Deus que me garante que ele vai cumprir a promessa, tá? E eu espero por ele, porque minha alma anseia por ele. Esse é o maior galardão, ou maior porção que eu vou ter, o divino em mim. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação. Por que em silêncio, gente? É lá dentro. Primeiro, daqui até eu alcançar essa salvação, eu vou passar por muita experiência, não vou? E muita tribulação, concorda? Então, corta a lamentação. Já corta, porque não vai dar. Não é você calar a boca, é não lamentar. E a segunda coisa é um estado de mente que Paulo também vai falar, que é uma serenidade. Porque Deus tem o tempo dele, não é o tempo seu. Então, não adianta eu querer a salvação hoje, porque você não vai conseguir. Quem é que determina o tempo da minha salvação? É Deus. Então, é Ele que é o ativo. Eu não mando nele. Eu não consigo controlar a ação do divino em mim. Eu posso colaborar com essa ação. Então, esse silêncio é uma certa harmonia e também envolve parar a queixação. Isso entende que a tribulação é uma correção divina, por que lamentar? Deu para entender, gente? Então é necessário esse estado de alma de harmonia para ter experiência, para ter esperança. Mas nós que temos do dia, sejamos sóbrios. Somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Então, aí nessa carta aí, o que Paulo tá, né? Paulo passou pela comunidade, falou da vinda do Cristo, aí o povo estava esperando, é para amanhã, é para hoje, vai chegar, chega, não chega, e se não chegar e eu morrer, como é que vai ser isso? E eu não vou ver ele chegando.
como é que se diz? Bateu o desespero lá. Aí Paulo está falando a respeito da parousia, e ele vai usar o raciocínio que Jesus diz, né? Que essa vinda do Cristo vem como um ladrão. Ninguém sabe a hora. Então, Paulo vai contrapondo luz e sombra, né? E ele vai colocar aqui uma imagem da gente no uniforme militar. Por quê? É guerra, prontidão. Eu tenho que estar pronto a qualquer momento. Alerta, pronto para ação. Então, ele está descrevendo um uniforme militar. Quando ele fala, primeiro, sejamos sóbrios, para com esse desespero, não é para ontem, é pequenos e contínuos passos, sejamos sóbrios, equilíbrio. Sóbrio é equilíbrio. Vânia, A mesma coisa de lamentação. Pode falar, Ângela. o que quer dizer, então, somos do dia? É porque ele está contrapondo quem é da noite com quem é do dia. Tá. Ele Tá. faz um longo parágrafo confrontando os não crentes com os crentes, tá? Então, ele está confrontando quem é da noite com quem é do dia. Tá bom, Então, obrigada. é esse a experiência, mas como é grande o parágrafo, não vinha com um assunto para nós, que é esperança, eu não trouxe. Então, ele está falando, ó, a coraça da fé é o escudo da fé e do amor, tendo o capacete a esperança da salvação. O capacete a gente usa onde? Pois é. Olha o que Paulo está falando. Que a esperança da salvação protege a minha mente, a minha psique. Olha só. Então, gente, olha bem. Nós estamos num mundo cheio de tribulação. Se eu confio na certeza da salvação, então tudo o que me acontece tem por objetivo me levar rumo à salvação. Então eu não posso desesperar com as coisas que me acontecem, eu não posso me revoltar. Olha como é que essa esperança me dá uma visão a longo prazo que eu estou sendo trabalhada por Deus nesse processo de transformação para conseguir isso, a salvação. Como que isso diminui a importância dos nossos problemas? Por isso nos protege do desespero, né? Da revolta, principalmente, né? Alguém gostaria de pôr mais alguma coisa sobre esses versículos, gente? Hein, Vânia? Oi. O amor de Deus, ele é tão grande que ele nos proporciona ter essa tolerância, ter a paciência para a gente, quando encontrar as barreiras, os desafios, as dificuldades, nós temos que ter a certeza de que Ele está do nosso lado e que Ele nos leva a caminho seguro, nos livra das turbulências que chega para nos derrubar. Se nós, nessa hora, nós cairmos, nós perdemos. Se nós lamentarmos, reclamar, nós estamos perdendo a oportunidade de um crescimento junto a Deus, na nossa evolução, no nosso desenvolvimento, aproximando cada vez mais da nossa salvação. Então, isso aí mesmo, né, Lourdes? Então, é claro, gente, o processo envolve queda. E não vai ser uma só, não, tá? O importante é a gente aprender com o erro. Entendeu? Então, né, meu dedinho também não funcionou mais rápido, como suas perninhas. Adianta eu ficar aqui lamentando? Né? Eu pedi desculpa para Leonor, acabou. O que eu posso fazer mais que isso? E aí, eu ter a vigilância que, se eu estou começando a perceber que eu estou cansada, que eu estou com fome, fica de olho no meu instinto. Entendeu? Porque eu sei que ele vai vir. É aprender com o erro, é isso. E eu vou deixar de responder por instinto pelo fato de eu ter consciência? Não. Mas a consciência vai me ajudar no processo de libertação.
ok? Nós temos que ter consciência que o erro é para nos ajudar a levantar e confiar que a gente pode superar esse erro, que eles vão chegar um atrás do outro, a gente vai superar, um outro vai chegar, e assim, um a um, a gente tem que ir subindo a escada, os degraus da escada, dia a dia. A gente lembrar o que Paulo falou, né? Deus corrige aqueles a quem ele ama. Nós somos filhos, né? Ele vai nos corrigir. Claro. Então, gente, o que ele está trazendo aqui sobre a esperança? A gente já viu que a salvação, ela já é e ainda não. É uma promessa. Eu vou separar. Você também. Apesar que hoje você está quieta. Então, gente, já e ainda não. Então, é uma promessa da salvação. Então, é uma promessa que é algo que a gente não vê, né? Então, a gente tem a confiança de conseguir. Então, nós temos, Paulo já trouxe para nós, que é uma paciência operante, ou seja, é uma perseverança, né? A esperança é fruto da experiência na tribulação. Então, não é essa esperança não é aquela esperança da Poliana. Alguém já leu o livro, Poliana? Pois é, não é. Ai, tudo eu vejo. Sem noção, né? Então, é fruto da minha experiência. Eu vivi, né? E eu senti o amparo. Então, essa confiança eu vou construindo em mim. Eu espero em Deus, né? Nessa confiança, nessa fé, né? E espero por Deus em mim. Espero em silêncio, sem lamentar, mas em harmonia comigo mesmo. O tempo é o tempo do divino. Eu não tenho como controlar isso. Eu faço a minha parte e Deus faz a dele quando ele quiser. Entendeu, gente? É uma espera equilibrada, sem ansiedade, com perseverança, com sobriedade, que Paulo fala. E a esperança protege nossa mente. Ok? Então, é isso que a gente aprendeu sobre esperança hoje. Aí nós vamos ver exatamente isso aí. Fonte Viva, tá? Capítulo 103, Esperar e alcançar. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. A esperança de atingir a paz divina com felicidade inalterável vibra em todas as criaturas. O anseio dos patriarcas da antiguidade é análogo ao dos homens modernos. Por que Emmanuel fala isso? Que o anseio lá de um homem de 3.000 anos atrás é o mesmo meu. E a gente ainda não atingiu o esperado, né? O objetivo. Não a gente atingimos ainda está ansiando, né? A gente ainda não atingiu o objetivo, é no instinto, porque a gente é gente como a gente. Entendeu? Ele é gente que nem a gente quer as mesmas coisas. Embora hoje, assim, nas coisas externas, eu posso desejar coisas que no tempo dele não tinha, mas internamente as coisas que eu anseio, que chama paz divina, felicidade, é o que ele queria. As coisas do espírito. Do espírito, são é o mesmo. eternos. São os mesmos. O anseio humano permanece o mesmo, que é o quê? A paz divina com felicidade inalterável. É o que a gente quer. É ser feliz sem ninguém para nos perturbar. A gente não perturba ninguém, mas a gente não quer que ninguém nos perturba, né? Sem o possuimento de ninguém, com coisa que a gente também não fica possuída. Então é isso aí. A felicidade inalterável, desde que todo mundo contribua, porque a gente não entende que isso é um estado de alma nosso. Aí a gente acha que todo mundo tem que colaborar, né? Deu para entender isso aí, gente? Entendeu, Marcelo? A felicidade está dentro da gente, ó.
Então, nada que acontecesse externo deveria nos afetar. Só nos afeta que eu me altero com os fatos. Os fatos são impossíveis de alterar a mim mesmo. Eu que tiro a minha paz. É? Deu para entender isso, gente? Sim. Isso é importante, porque a gente se responsabiliza pelos nossos sentimentos, tá? Aí para de falar que é fulano que me tira a paciência. Não é, não. Não é, não. É isso aí. O lar coroado de bênçãos, o dever bem cumprido, a consciência edificada, o ideal superior convenientemente atendido, o trabalho vitorioso, a colheita feliz. Ó, que coisa linda, gente. Não é? Dona Laura em nosso lar. A família toda reunida, todo mundo feliz, todo mundo trabalhando em nosso lar, todo mundo feliz, teve que voltar para a terra. Mas é isso, né? Isso aqui é uma construção, né, gente? E é o que a gente quer. Isso aqui ele está falando para nós o que, que significa essa paz, né? Edificada, essa felicidade inalterável. Seria a gente conseguir tudo isso aqui, né? E é o que a gente anseia. As aspirações da alma são sempre as mesmas em toda parte. Contudo, esperar significa persistir sem cansaço e alcançar expressa triunfar definitivamente. Tá difícil. Entre o objetivo e a meta, faz-se imperativo o esforço constante e inadiável. Então, chave da vitória qual é? Perseverança. Constante e inadiável. Por quê, gente? Porque a vitória não é uma linha reta. Não é. Não é. E isso é muito importante, porque a gente está no anseio de mudar e a gente acha que basta eu ter a força de vontade, que é do ego, para conseguir essas mudanças. E não é. Existem forças dentro de mim que não querem a mudança, são embates, são guerras que eu travo dentro de mim. Então, eu vou fracassar algumas vezes, mas eu não posso desistir. É a persistência que vai fazer a vitória, para triunfar, sem cansaço. É isso aí. É. Esperança não é inação, e paciência traduz obstinação pacífica na obra que nos propomos realizar. Se pretendes materializar os teus propósitos com o Cristo, guarda a fórmula da paciência como a única porta aberta para a vitória. Então, gente, se o teu propósito é com Cristo, porque tem outros propósitos na vida. Aí tu não precisa de paciência, não, você precisa de outras coisas. Mas, né, normalmente é atropelar o outro, né? É uma selva, né? Mas se você o propósito é com o Cristo, a paciência é o único jeito. Mas é o quê? Obstinação pacífica. É perseverança. É não desistir. Agora, alguém sabe me dizer a diferença entre cabeça dura e perseverança? Porque parece, né? Obstinação pacífica. Cabeça dura continua, vai no mesmo caminho e quer atingir um fim diferente. É isso. Eu ia falar isso que a Tati falou mesmo. Você querer acertar, você mudar acertar fazendo o errado sempre, a mesma coisa, sempre querendo a mudança sem mudar a forma, o caminho, né? É que é assim, gente. A gente não aprende com o erro. Então, se eu estou tentando esse caminho e não dá certo, a persistência não é eu continuar no mesmo caminho, eu não mudar o objetivo. Mas eu posso mudar o caminho, eu posso mudar a estratégia, eu posso adquirir outras qualidades em mim que vai facilitar eu vencer.
E a gente acha que é manter no mesmo caminho, isso é cabeça dura. Pois se eu faço a mesma coisa, eu vou ter o mesmo resultado. Como é que vai mudar o resultado? É lógica. Então, é lógica e um pouco de sabedoria e criatividade. Porque eu tentei, não consegui. Aí eu tenho que pensar. Mas por que eu não consegui? Eu tenho que aprender com o erro. Por que eu não consegui? Então, tem uns exercícios espirituais, por exemplo, que eu estou treinando aí, que às vezes tem a ver com nossa festa, e eu descobri um que não funciona comigo. Vai funcionar com muita gente, tá? Mas eu desconfio. Por quê? Primeiro, eu sou introvertida, não parece que eu estou velha, que aí o negócio equilibra, mas sou introvertida, tá, gente? É que quando a gente fica na meia-idade, essas energias se equilibram, mas eu sou introvertida. Então, o extrovertido, a força dele vem de dentro para fora. E quando vem o exercício espiritual para fazer uma coisa de fora para dentro, não tem sucesso comigo. Então, por exemplo, faz mais um lá na academia, eu mato o instrutor. Que isso não dá certo comigo, não. Quem vai falar quantos pesos eu vou pegar sou eu. Não adianta ele, mais um. Faz 12, não faz mais. Não, isso não funciona comigo. É eu que tenho que perceber que eu posso fazer mais um, entendeu? Por quê? Porque vem de dentro para fora, eu sou introvertida. Então, essa tentativa de estímulo de fora para dentro me dá resistência. Então, outro exemplo, esse exercício espiritual, ele te põe uma meta, vamos supor, fofoqueira, descobrir que eu sou fofoqueira, e todos nós somos. Porque fofoca não é falar mal do outro, é tomar conta da vida do outro. A gente acha, não, eu posso saber a vida do outro, não estou falando mal, mas você quer saber da vida do outro? Você é fofoqueira. Quer saber quantos filhos você tem, já casou, onde é que você estava? Isso é fofoqueira. Então, beleza, já cheguei à conclusão que eu sou fofoqueira. Vai lá no Instagram, vê, casou, não casou, brigou por causa de quê? É amigo de quem? Né? Unfollow quem? Follow quem? Isso é fofoqueira. Aí, muito bem. Aí põe a meta. Aí ele fala o quê? Você vai anotar todo dia quantas vezes você caiu. Aí eu comecei a fazer o exercício. Gente de Deus, eu rasguei aquele papel, que para mim isso não funciona. Mas para quem é extrovertido, eu acho que funciona. Então, o que acontece? A pressão externa me faz transgredir. Entendeu? Porque eu não funciono bem com o estímulo externo. Então, você fala comigo, Vânia, você tem que fazer esse trabalho aqui, ó, você tem que entregar dia 30. Tu te vira. Eu viro, entrego direitinho, não entrego atrasado. Mas se você começar, você já fez 2 hoje? Vai fazer 3 amanhã? E amanhã você vai fazer 4? Já fez? Ah, aí o negócio vai pegar, porque eu vou dar o resultado, mas o caminho é meu. E aí eu começo a transgredir. Então, é isso aí. Entendeu, gente? Pode falar. Isso não é um pouco de resistência ao que o outro fala? Assim, Não, isso é porque minha personalidade é transgressora, gente. É. Eu sigo a regra se eu entendo dentro de mim que essa regra faz sentido para mim. Se eu sei, só porque você falou, porque estava escrito não sei onde, que você acreditou que não sei. Vânia, minha filha, você está dando um exemplo tão bom que eu estou me vendo aí. Estou me Entendeu, gente? vendo aí. Não fica me Mas eu não azucrinhando, acho que não. eu não acho que você é introvertida, não. Ah, eu finjo que não sou. Eu finjo que não sou. Então, gente, é isso. Então, o que eu estou querendo dizer? Se eu quero trabalhar o fato de eu ser fofoqueira, esse método não funciona para mim. Vai funcionar para outras pessoas, mas para mim não funciona.
Então, eu tenho que achar criativamente outro método para trabalhar a mesma questão, por causa de como eu sou. Não é o método que é ruim. E a pessoa que inventou esse método, aliás, é bem famoso. Vejamos. Deu para entender, gente, a diferença da cabeça dura com a perseverança? Então, isso não me tira a necessidade de trabalhar o impulso de ser fofoqueira, mas esse processo não funciona comigo. Eu tenho que achar outro caminho para fazer o mesmo processo. Então, essa é a diferença da cabeça dura. Vida, Desafios e Soluções, capítulo 8. A paciência ensina que todo trabalho começa, mas não se pode aguardar imediato término, porque conquistada uma etapa, outra surge desafiadora, já que o ser não cessa de crescer. Somente através de um programa cuidadoso e continuado logra-se alcançar o objetivo que se busca. Tranquilamente se processa o trabalho de cada momento, abrindo-se novos horizontes que serão desbravados posteriormente, abandonando-se à pressa e não se permitindo afligir porque não se haja conseguido concluí-lo. Olha o que Paulo falou da sobriedade, do silêncio, ó, sem pressa e sem aflição. Acabou, né? E lembrar que tem etapas, gente. Olha só, você termina uma etapa, vai aparecer outra. Porque você evoluiu, expandiu a mente, precisa de outro desafio, né? A paciência é recurso que se treina com insistência para dar continuidade a qualquer empreendimento. Ó, a perseverança aí, ó, que se treina com insistência. Então, ela não é passiva. Esperando-se que outros fatores que independem da pessoa contribuam para os resultados que se espera alcançar. Esse mecanismo é todo um resultado de esforço bem direcionado, consistindo no ritmo do trabalho que não deve ser interrompido. Lentamente são criados no inconsciente condicionamentos em favor da faculdade de esperar, aquietando as ansiedades perturbadoras e criando um clima de equilíbrio emocional no ser. Então, gente, olha, a Joana vai usar a mesma coisa como sendo perseverança, que a gente tem que insistir na continuidade, né? E que tem coisas que não dependem de mim. Na esperança da salvação, a maior parte não depende, mas eu tenho que fazer minha parte. E Deus? Bom, Deus, ele sabe o tempo dele e ele está agindo, às vezes você nem percebe. Então, é resultado do esforço bem direcionado. Então, eu tenho que ter o objetivo, a persistência e cuidado com o foco. Que a Joana fala, não é que a gente não tem foco, a gente põe no lugar errado. E tem que ter um ritmo de trabalho, ó, mesmo com o erro, não deve ser interrompido. E aí ela vai falando que isso vai facilitando com a minha persistência e eu começo a criar no inconsciente condicionamento. E na medida que aí vai ficar mais fácil, porque aí eu estou a favor da maré. No começo, não. Eu estou lutando com um padrão anterior meu. Mas na medida que eu insisto, eu começo a criar um padrão novo que vai facilitar em favor do esperar. Eu começo a criar um condicionamento em mim. Nas pequeninas coisas, nas pequenininhas coisas. Fala no microfone. Seria abrir novos caminhos? Exato. O Freud, ele fala que a psique da gente, o caminho padrão ou condicionado é como um caminho que o nosso impulso naturalmente escolhe ele. Quando eu quero criar outro caminho, eu tenho essa resistência inicial. Então, até que eu crio o caminho, aí vem o condicionamento que Jona está falando. Um outro caminho, né? Fonte Viva. O sofrimento em teus sonhos torturados? Incompreensão de muitos em derredor
De teus desejos, a ingratidão e a dor te visitam o espírito? Não chores perdendo os minutos, nem maldigas a dificuldade. Aguarda as surpresas do tempo agindo sem precipitação. Se cada noite é nova sombra, cada dia é nova luz. Lembra-te de que nem todas as águas se acham no mesmo nível e nem todas as árvores são iguais no tamanho, no crescimento ou na espécie. E da onde é que surgiu essa árvore, essa água? Alguém entendeu? Da onde que veio essa água, essa árvore aí? Então, gente, meu sofrimento tortura os meus sonhos, né? Eu tenho a incompreensão. Eu sou uma árvore de um tipo, você é de outro. Por que eu tenho que exigir de você a compreensão de mim? Podemos ser espécies diferentes. Ou isso não quer dizer que eu seja melhor que você. Apenas somos diferentes. A mesma coisa, eu posso ser a mesma árvore que você, de tamanhos diferentes. Ou você, às vezes, está num momento de consciência maior e eu menor, ou o contrário, eu estou num momento de consciência maior e o seu está menor. Então, como eu esperar a compreensão de você? Né? Porque eu cobro a compreensão do outro. Se nós podemos ser árvores de tamanho diferente ou árvores de espécie diferentes. Eu enxergo a vida por um ângulo, você enxerga pelo outro. Tudo tem a ver com respeito, né? Ingratidão e dor, né? Então, eu espero do outro a gratidão. Em como? A mesma coisa, né? Somos rios de tamanhos diferentes, somos árvores de tamanhos diferentes ou de espécies diferentes. Então, essa expectativa que o outro apoie os meus sonhos, né? O sonho é meu, não é dele. Então, lembra que nem todas as águas se acham no mesmo rio, no mesmo nível, nem todas as árvores são iguais no tamanho, no crescimento ou na espécie. Recorda as palavras do apóstolo dos gentios. Esperando com paciência, alcançaremos a promessa. Não te esqueças de que o êxito seguro não é de quem o assalta, mas sim daquele que sabe agir, perseverar e esperar por ele. Outra coisa, viu, gente? O assalto quer dizer, eu quero resultado rápido. Rápido. Tudo errado. Perseverar e esperar. É pequenos e constantes passos. Não é quem o assalta. Não, o êxito não é assim que se consegue. Porque em esperança fomos somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Deu para entender aí a questão da paciência? Quer falar, Marcelo? Pega o microfone. Quer falar? Aí pega aí. Não fala no microfone. Tem gente que quer o resultado tão rápido que fala que não, eu quero é para ontem, não é para hoje. Não. É isso. Gente, tudo que A pessoa indica. te cobra uma coisa, não, eu preciso disso para agora, para ontem. Então, gente, as mudanças